Obrigada, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, pelo convite de contar um pouco da minha história, relembrar um pouquinho da minha carreira, particularmente na área de voz. Eu me formei em 1988 e 2 pontos eu gostaria de ressaltar na minha graduação. O primeiro deles foi um estudo constante que começou na graduação e, na verdade, não parou nunca mais. Um estudo intenso, não só nas disciplinas teóricas e práticas do currículo, mas uma busca constante por cursos, por livros, por periódicos, por congressos, por tudo que pudesse me acrescentar além do currículo tradicional. Isso foi extremamente importante, foi a carreira toda, né? A importância do estudo. Eu não tinha condições financeiras para pagar cursos extras de finais de semana, mas eu procurava os profissionais, oferecia, né? Demonstrava a minha vontade, oferecia o meu trabalho. E era uma época em que a doutora Mara Bilal dava cursos de finais de semana. Eu cheguei a fazer 4, 5 vezes o mesmo curso e aprendendo muito a cada vez. Então isso acho que começou a abrir as portas da minha mente e da minha vida com relação à importância do estudo e o direcionamento da minha carreira. Fora isso, eu tinha, no segundo ano também, eu entendi a minha paixão pela ciência. E na época eu também não consegui fazer uma iniciação científica, isso ainda era muito novo, e eu acabei procurando profissionais que estivessem fazendo mestrado ou doutorado e ofereciam o meu trabalho. Então eu passava os dias na biblioteca. Na época o trabalho era bem braçal, de você realmente ficar, levantar o periódico, xerocar, e eu via naqueles papers coisas que eu não via em nenhum livro, em nenhuma aula, e eu fui entendendo o que era ciência. E fui entendendo a importância, o quanto que isso agregava, inclusive para o atendimento prático, né, para a terapia propriamente dita. E paralelamente a isso, eu ganhei um curso de inglês técnico, né, porque o meu inglês era muito fraco e eu pegava os papers, não conseguia ler nada, abria o dicionário 1 zilhão de vezes na primeira vez, na segunda vez já abria 1 zilhão menos 50, e assim em pouco tempo eu ganhei um curso de inglês que eu era capaz de ler qualquer coisa, e isso também me abriu muitas portas para não depender só da literatura do português. Terminando a faculdade, para mim era muito claro que eu queria fazer a carreira acadêmica. Primeiro eu fiz uma especialização nos defeitos da face, deformidades maxilofaciais, com a doutora Elisa Altman e a equipe, e depois eu ingressei na especialização na Escola Paulista de Medicina, na área de voz, sob coordenação da doutora Mara Bilal. E foi, assim, como se fosse uma residência, foi extremamente importante, né? Não só pela quantidade de atendimentos, né, de pacientes que eu vi nesses anos, com atendimento supervisionado, como e supervisionado em uma abordagem que estava saindo de uma abordagem que era uma terapia sintomática para uma abordagem de base fisiológica. Então foi uma oportunidade de um aprendizado extremamente grande com profissionais de primeira competência, e o início da minha carreira científica, né, com o primeiro trabalho de conclusão de curso, com a monografia, que a minha foi no som basal, no vocal fry, no efeito imediato da técnica de som basal. Terminando a especialização, eu fui contratada para dar aula na Faculdade de São Camilo, que foi um outro boom, né, na minha carreira. Dar aula, né, o ensinar faz você aprender 2 vezes no mínimo a mais. Então agradeço imensamente os meus alunos, os quais eu tenho contato até hoje, são queridos. Foi uma oportunidade muito grande lecionar na São Camilo, e
me abriu muitas portas. E também comecei, paralelamente, a dar aula pelo Cefac, a convite da doutora Irene Marquesan e da doutora Silvia Pinho, que me fez viajar o Brasil inteiro, conhecer muita gente também, estudar muito para preparar aulas, me superar e aprender bastante também, e entender a paixão pelo ensino, reforçar a minha paixão pelo ensino. Terminando a especialização, entrei no mestrado e no doutorado, na área, no mestrado orientado pela doutora Mara, o doutorado orientado pelo doutor Henrique Ferraz, a doutora Zita Guedes, na área de voz, o mestrado em terapia de pacientes com doença de Parkinson, processo pré e pós-terapia, que foi muito legal. E como no mestrado eu vi que os pacientes melhoravam da deglutição, era final da década de 90, estava começando a aparecer disfagia no mundo. E então no doutorado foi a primeira tese de doutorado estudando voz, laringe e deglutição na doença de Parkinson. Em 95 eu fui convidada pelo Dr. Luiz Paulo Kowalski para entrar no AC Camargo, no AC Camargo Cancer Center, e para montar um departamento, uma equipe de fonoaudiologia para o hospital, não só para a cabeça e pescoço. Então foi um desafio enorme, praticamente não existia o serviço de fonoaudiologia hospitalar, ele era restrito a poucos hospitais, não existia tradução de atendimento a pacientes dispásticos, isso tudo foi sendo construído e o AC Camargo foi um dos primeiros. E foi a realização de um grande sonho, porque no AC Camargo eu encontrei, o que eu encontro até hoje, o tripé. A missão do AC Camargo é exatamente a missão que eu tenho como pessoal, que é assistência, que é ensino e que é pesquisa. Então foi uma oportunidade de crescimento muito grande, foi uma oportunidade de trabalhar com pares, né, com não só montar uma equipe de fonoaudiologia e formar um time, mas também aprender com as áreas afins, com a pneumologia, com os cirurgiões, com a nutrição, com a fisioterapia. Então foi e ainda é um presente na minha vida. Eu acho que é uma grande oportunidade de desenvolvimento, além do desenvolvimento humano. Lá eu criei o coral, na verdade eu acho que foi meio que uma geração espontânea, porque foi de uma forma muito despretensiosa. Eu era professora de violão, eu sou formada em violão clássico, e um dia eu pus o violão embaixo do braço, levei, e a coisa foi geração espontânea, foi se criando, e hoje em dia virou um coral, super referência, até mundial, e que inspirou muitos corais a serem criados. A gente já tem mais de 20 no Brasil, e eu sei o quanto esse coral é importante na vida e na alma de cada paciente. Então isso ser replicado para mim é um motivo de muita alegria. E paralelamente a isso, na verdade, desde que eu me formei, eu comecei a atender, né? Eu nunca parei de atender, não só no hospital, mas como no consultório também. E a clínica é um grande desafio, né? A clínica é a que te dá as perguntas mais importantes para a ciência. A clínica, vira e mexe, aparece um paciente que você olha para a cara dele e você pensa, eu não tenho a menor ideia do que esse paciente tem. Então, obrigatoriamente, você tem que, com o mínimo de responsabilidade possível, estudar constantemente, né? Então, novamente, o estudo aí o tempo todo sendo exigido na carreira. E finalizando, então, pensando aí na minha história para contar para vocês, em termos de valores, né? O que eu ressaltaria na minha carreira? Então, o primeiro que eu já falei bastante é o estudo. Eu acho que grande parte do que eu conquistei foi por não parar de estudar, pela minha paixão pelo estudo, pela minha paixão pela ciência, por compreender o quanto que a ciência melhora a minha clínica e o que eu posso oferecer aos meus pacientes. Tendo o objetivo e a missão de trabalhar num hospital, né, a fonoaudiologia num contexto multidisciplinar de uma forma muito forte. Então eu acho que um dos principais valores
quando você pretende trabalhar numa equipe multidisciplinar é a humildade, né? Num contexto hospitalar, num contexto com relacionamentos médicos, né? Eu acho que é um equilíbrio entre a sabedoria, entre você ter humildade, de entender que algumas decisões são médicas, acima das decisões fonoaudiológicas. O paciente tem indicação de fono, mas ele não tem condições clínicas naquele momento, e às vezes você não tem esse discernimento para definir, o médico tem que te dar esse momento, né? E ao mesmo tempo com muita determinação, muita clareza e embasado em muita ciência para você ter firmeza e falar: não, eu vou atender, eu tenho que oferecer a esse paciente, né? E a última coisa é o grupo, né? É a equipe. Eu jamais chegaria onde eu cheguei e continuo crescendo se eu não tivesse uma equipe, se eu não tivesse um time, tanto no hospital quanto no consultório. O chavão, juntos nós somos muito mais fortes, né? Eu acho que a gente realmente cresce muito mais, aprende muito mais, tem muito mais insights, acaba atendendo muito melhor, porque você soma todas as ideias, todos os estudos, todas as visões e abordagens. E eu acho que isso, acho que são os 3 pontos que eu gostaria de assinalar como importantes na minha carreira até agora. Muito obrigada e espero ter colaborado nessa comemoração enorme aí que a gente sempre tem que ter no Dia da Voz. Um abraço a todos.